Dividend yield anualizado de 14% e distribuição de 90 centavos por cota, com composição aqui de amortização. A gente vai falar agora do relatório de maio do RBIF11, fica nesse vídeo. Bom, pessoal, eu tô aqui com o Felipe, que é do time aqui de gestão da Rio Bravo, nosso gerente de infraestrutura. Felipe, vamos falar um pouquinho do resultado de maio do RBIF? Eu até já vou levar direto para a DRE na página 8. Esse mês o resultado por cota foi de 52 centavos, então ele é menor do que o que a gente tem aqui de recorrente no fundo, né? E a gente teve uma distribuição que acabou até usando um pouquinho da reserva de caixa que a gente tinha, então a gente dividiu entre rendimento por cota, né, distribuição do resultado e uma parcela também de amortização, né? Isso tem um tratamento diferente aí para o investidor, né? Uma amortização é uma devolução ali do principal, então acho que isso é importante, a gente sempre traz esse detalhe aqui quando faz o pagamento via amortização. Comenta um pouco como é que foi a natureza desse resultado de maio. Certo, Isa. Bom, se a gente colocar aqui, você falou da amortização, o mês de abril a gente teve uma abertura da curva de juros muito grande, então isso impactou demais o resultado do fundo. Até em abril a gente teve um prejuízo, o que acabou impactando muito a nossa reserva. Então, para esse mês, embora a gente tenha tido lucro, a gente não chegou no total da distribuição que a gente gostaria de fazer, por isso a gente vai fazer uma parte de amortização. Então, a gente vai zerar a reserva do fundo para fazer o pagamento e mais a amortização. Só que, como eu disse, a gente teve uma abertura muito grande em abril, que até gerou um prejuízo. Esse mês a abertura continuou tendo uma abertura da curva, porém muito mais lenta, muito mais tímida. Então, quando a gente olha todo o resultado, a gente vê o resultado das debêntures, que é a curva normal da marcação. Quando a gente vai ver o resultado da curva e um pouquinho do secundário, ela teve uma abertura, então a gente tem um resultado aí que impacta e diminui o lucro do fundo. Mas, basicamente, é isso. O mês de abril, que foi muito ruim, acabou comendo um pedaço da reserva significativo e acabou impactando o mês de maio no pagamento do dividendo, então vai ter que compor um pouco com a amortização. Certo. Então, olhando para portfólio, maio não foi um mês de giro da carteira, a gente manteve... Não, a gente manteve, até porque desde o começo do ano a gente está tendo uma diminuição, principalmente das emissões, né? Então, o mercado secundário está um pouco mais devagar também, por isso que tem essas aberturas dos spreads, porque o investidor está querendo um pouco, pelo risco que ele corre, ele quer mais, um prêmio maior, então você vai ter uma abertura do spread. E o mercado primário, ele diminuiu bastante. Tanto é que muito do mercado primário acabou não sendo distribuído efetivamente para o mercado. Quem foram os distribuidores ou os estruturadores acabaram ficando com esses ativos. Então a gente não teve muito um giro. Então isso a gente consegue ver que tá devagar o mercado, mas a gente consegue ver que pode ter algumas oportunidades. Mas a gente não viu nenhuma muito boa no mês de maio que pudesse fazer essa gestão, esse giro da carteira. Então a gente manteve constante os ativos. Não. Tá, acho que esse é um bom assunto. Já levando para a página 5, a gente até traz aqui o gráfico com spread de crédito das debêntures incentivadas, né? Então, até a gente viu realmente a partir aqui de abril, a gente já vê esse resultado voltando para o campo positivo, né? A gente passou muito tempo com esse spread no campo negativo. Aqui pensando, isso que você comentou, acho que é um investidor com mais, exigindo mais retorno, né? Então esse spread acaba sendo elevado. Aqui principalmente spread olhando o IPCA, né? Olhando as debêntures, né? As incentivadas. Então acho que até isso mostra esse apetite ao risco, né, do investidor, mas ao mesmo tempo, olhando aqui para a gente que faz a alocação do capital, até a gente consegue começar a ter opções mais positivas em termos de alocação, né? No final do dia, a gente começa a ver, no momento que a gente tem uma debênture muito depreciada, um spread muito depreciado, é difícil de alocar, porque você está comprando com uma taxa muito pequena. Como é que você carrega essa taxa? Qualquer oscilação, derruba o preço, né, dessa debênture. Então, a gente também olha por um lado aqui de alocação, começa a olhar um spread um pouco mais atrativo quando a gente pensa na nossa visão de alocador de longo prazo, né? Exatamente, Isa.
Eu acho que, se a gente for ver aí o gráfico, a gente vê que desde abril até maio, principalmente o mês de abril, teve uma abertura bem significativa. Saiu do campo negativo, subiu para o campo positivo. E ainda tem esse crescimento aí, saiu de 0,08 para 0,11. Foi pequeno, mas ainda assim é uma abertura. Então, se a gente está alocado, quando tem essa abertura, o fundo sofre. Na verdade, é um pouco lógico, né? A gente fala, mas o spread subiu, não era para o fundo ir bem? Na verdade, renda fixa é diferente, né? Então, o spread aumenta, se você está alocado no spread baixo, você está perdendo dinheiro. Então, agora que pode ser uma situação um pouquinho melhor, tipo, o pessoal tá querendo correr mais risco, então pede mais spread, então a gente aloca agora no spread um pouco mais alto e se eventualmente fechar a curva, a gente acaba ganhando dinheiro. Certo. E aqui pensando em portfólio, a gente segue monitoramento dos papéis, boa qualidade de crédito, seguimos na manutenção. Exatamente, eu acho que a gente tem todo um critério de avaliação interno, principalmente com critérios ESG. A gente tem um rating que a gente também precisa seguir. Eu acho que todos os ativos da nossa carteira, o total, se não me engano, é AA-, é um rating muito bom. A gente geralmente também vê bons emissores de longo prazo, a gente geralmente entra no papel para carregar, não fica girando muito a carteira, a gente fica buscando ótimos ativos ou oportunidades mais pontuais para girar a carteira. Boa. Você comentou do duplo A menos, a gente tem essa média ponderada no duplo A menos, mas o importante é que aqui todos os papéis da carteira têm que ter esse rating independente, né? Então, a gente olha ali uma média, eles têm praticamente 60% está em duplo A menos, mas o que importa é que a gente sempre tem essa visão de fora para garantir que a gente está olhando, né, para ter essa visão, essa análise de fora para buscar papéis com boa qualidade de crédito, certo? Bom, então essa foi a leitura do relatório de maio aqui do RBIF. Obrigada a todo mundo, todos os meses estamos por aqui, mandem dúvidas, sugestões que a gente lê. Obrigada a todos e até a próxima.